Tá conseguindo me ver e ouvir? Sim, Lucas, consegui. Tudo bem, consegui sim. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como vocês Valeu, Lucas, estão? pelo convite, viu? Obrigado. Estamos juntos. Esperar mais alguns segundinhos para esse pessoal entrar. Já tem 5 pessoas. Alisson, você vai gostar dessa live com o professor João Carlos. Bom, vamos começar introduzindo o tema, né? O tema de hoje da live vai ser sobre lógica. Lógica é um assunto bem interessante porque já vi muitas vezes em discussões, seu argumento não tem lógica isso que você está falando, mas apesar de ser um argumento bem construído, né? Então, o que de Talvez, fato é a lógica, né? O que de fato é a lógica que a galera tanto questiona, se um argumento X não tem lógica, se tal evento não tem lógica, não tem lógica ter acontecido esse fato, enfim. Vamos aprofundar um pouquinho isso. E o que de fato é a lógica, professor? vamos lá. A lógica é o estudo do pensamento racional, cara. Aristóteles, na Grécia Antiga, estudou isso, né? Então, assim, a questão da lógica é a forma do pensamento. Alguns pensamentos, eles seguem uma coerência racional, outros não. Alguns, embora pareçam bem encadeados, lá no fundo tem coerências, né? Por exemplo, se você fala assim, é, todo brasileiro é americano, né? Todo brasileiro é americano. Eu sou brasileiro, portanto eu sou americano. Isso é um argumento lógico válido, né? Mas se você fala assim, o Lucas é corintiano, portanto todo corintiano é bagunceiro. Já aí não é um argumento lógico. Por quê? Porque você pegou um caso particular, né? Você não pegou geral. Um caso particular generalizou. Isso aí é o quê? É o pensamento indutivo, né? Você vê uma vez acontecer. Oi? Você vê acontecer Exatamente. uma vez, vê acontecer a segunda, vê a terceira, vê a quarta, e na milésima vez você fala, pô, isso ocorreu muitas vezes. Então isso deve ser um fato. Mas, cara, na vez seguinte vai falhar e você não sabe. Então a lógica não é uma coisa de que você vai indutivamente achando que, pô, ocorreu muitas vezes. Quer dizer que vai ocorrer sempre? Pô, nem sempre, cara. A lógica é o contrário. Você vai pegar um caso geral e do geral chegar ao específico. Por exemplo, se você fala todos os cisnes são brancos, aí você fala, você vê um cisne branco aqui, vê outro branco ali, você fala todos são brancos. Aí vai ter um preto que você não viu, pertinho de você, mas você não olhou para ele. Quer dizer, um argumento quebra tudo lógico. Aí você fala assim, todo brasileiro todo brasileiro é americano. Lucas é brasileiro. Então você pegou geral, né? Todo brasileiro é americano. Todo brasileiro. Lucas é um caso especial. Então Lucas, o quê? Portanto, é americano. É um pensamento lógico que tem coerência. Ele pegou o geral e do geral partiu para o específico. Ele não induziu o pensamento. Entendeu? A ideia é essa. E outra coisa, às vezes, um pensamento ele pode ser, às vezes, algo absurdo. Se a base for absurda, você pode usar bons argumentos lógicos e chegar a um absurdo. Por exemplo, se eu falar assim, eu hoje né, moro em Salvador, né? Aí eu falo assim, mas eu tô em Salvador. Mas você fala assim, estou em feira, que aqui na Bahia, né? Ou estou em João Pessoa. Estou em Feira de Santana, ou estou em João Pessoa. É uma premissa. Não estou em João Pessoa logo. Vamos lá. Se Estou em você não está feira, em, se você não está em João Pessoa, você pode estar em qualquer outro lugar. exatamente. Vamos pensar uma coisa. Ó, minhas bases. Vamos supor outra coisa. Vamos lá. Estou em São Paulo, ou estou em João Pessoa. Ok? Primeira premissa. Estou em São Paulo ou estou em João Pessoa. Não é isso? Não É, estou em João Pessoa logo. você pode estar em São Paulo, você pode estar na Bahia. Ok, cara, mas pelas duas hipóteses, o que eu concluo, não Ou interessa o resto, interessa é o que foi dado. você pode estar em uma das opções que Não, foi dada.
Mas calma aí, só nas que foi dada. Eu não dei mais opções, só dei duas. São Paulo É, ou João Pessoa. Não estou em João Pessoa, o que estou em? São Paulo. Ok. O argumento, cara, foi bem feito. Bem lógico, uma coisa ou outra. Se não ocorre uma, ocorre outra. Há uma lógica, há uma coerência nisso aí. Porém, ambos os argumentos são falsos, cara. Porque eu não estou em uma, então nem estou em outra, estou em Salvador. Então, a partir de um absurdo, usando algo bem elaborado logicamente, eu cheguei a outro absurdo. Então a questão não é ter uma lógica. Tem que ter lógica, sim, tem que ter lógica. Mas as premissas tem que ser o quê? Verdadeiras. Senão eu vou chegar ao absurdo. Entendeu a ideia? É, e por muitos anos os sofistas, né, se utilizaram de situações como essa para ludibriar pessoas e adotar a opinião das massas. O estudo do Exata. sofista é algo bem interessante, porque o seu argumento não precisa estar certo, né? Ele só precisa ter Uhum. lógica. Ter lógica, Só precisa... exatamente. Há vários modos de você lubrificar alguém. Usando uma boa lógica, com premissas, né, com fatos falsos, ou usar fatos verdadeiros, mas no meio da lógica aplicar um argumento meio estranho, mas que Sim, parece verdadeiro. Então, há vários modos de lubrificar alguém. vamos supor que numa situação, o cara ele é obrigado a fazer um evento, a fazer uma palestra, só que ele não tem os fatos completos. Você tem Sim. alguma para que ele possa seguir a palestra ou evento, seguindo uma lógica? Como é que É é? um evento de um assunto complexo, mas ele só tem domínio de parte do assunto. Como que ele pode seguir a lógica, usar a lógica para sustentar seu argumento? Isso, cara. Com a lógica, você pode fazer várias inferências. O que são inferências? Inferência é a conclusão do que você já tem. Por exemplo, eu tenho três fatos básicos que eu sei do assunto. Três fatos básicos. Desses fatos básicos, eu produzo milhões usando lógica. Mas tudo que eu falei em seguida deve ser consequência daqueles três básicos. Porque eu posso falar. Se eu falar algo fora dali, cara, eu falei alguma coisa incoerente. Então o cara ele pode usar lógica a partir do básico que ele tem. Um exemplo, três fatos básicos que ele conhece do assunto. Ele pode usar lógica e inferir coisas novas a partir do que ele já tem. Mas tem que tomar cuidado para não inferir algo errado, né? Achando que está inferindo algo certo. Por exemplo, quando eu fazia universidade, em matemática, tinha uma matéria chamada. É, era ligada à língua portuguesa, né? Mas era algo ligado à educação. Aí, o tema foi inferência. Aí eu pesquisei num lugar, né, que eu fui, minha cidade interior, tinha uma venda, né? E lá tinha uma propaganda. Novo preço do cigarro, tantos reais. Aí, observe, eu tinha apenas essa informação, novo preço do cigarro, tantos reais. A partir disso, eu pude inferir outras coisas, que eu tinha um preço anterior e agora eu tenho outro. Eu posso inferir várias coisas, que ele está mais caro ou mais barato, né? Agora eu não posso inferir o quê? Que o cigarro faz mal à saúde. De fato faz, mas com aquelas informações eu não pude chegar a isso. Então, você usa as regras lógicas, né? Você pode pegar pouquinhas coisas, pequenas, três fatos básicos, e a partir dali deduzir outros fatos importantes. Agora, cuidado, se o que você deduziu não foi algo que é sua opinião, e não algo que está bem concatenado, entendeu? A questão é essa. É você saber diferenciar do que é opinião, do que é um pensamento bem estruturado. Exato. Nossa, bem interessante isso. Agora, a gente já resolveu essa questão do cara que ele domina parte do assunto e tá lá palestrando, falando, sem ter total domínio do assunto, mas a lógica dele tá levando ali o êxtase da plateia, né? E outro negócio interessante que se falou é que uma proposição pode levar a outra. Eu Uhum. gosto Sempre leva. eu
Eu Isso. gosto de usar nas minhas análises algo bem interessante, que são as camadas de pensamento, né? Eu chamo de níveis de pensamento. Então, é o first level thinking, primeiro nível de pensamento, second level thinking, segundo nível de pensamento, eu costumo ir até o terceiro nível. E o terceiro Uhum, nível de. Então, um exemplo, né? Os dados de inflação americanos saíram mais alto do que o esperado. Era a expectativa do mercado? Qual vai ser a reação do mercado? O mercado estava esperando algo positivo ou estava esperando algo acima do esperado ou estava esperando aquele nível ali mesmo? uhum. A gente pode traçar paralelos quanto a isso. E quais são as consequências disso? Exato, né? Você vai pegar, a partir daquele fato básico, você vai destrinchar ele em outros fatos importantes, né? E essa é a E ideia, vou cadeado. e essa é a ideia da matemática, né? Ela, por exemplo, cara, puxando mais minha sardinha, que é matemática, que é a minha área, a gente sabe somar, multiplicar, dividir, né? Fazer potenciação, a gente sabe muita coisa. Só que tudo isso deriva de três fatos básicos, cara. Tudo que a gente faz, propriedade distributiva, cálculo mental, tudo isso se baseia em três fatos básicos. Observe, o que é o natural? São os axiomas de Peano. O que é o natural? É um conjunto onde todo número, todo valor tem um sucessor. No caso de um é 2, de 2 é 3, né? Além disso, tem um cara que não sucede ninguém, que é o 1, não vem após ninguém. E outra coisa, se você. E tem o terceiro fato básico. Esses três fatos, eu construo uma matemática gigantesca. Entendeu? Então a inferência é importante. Agora tem que ter uma coerência. Né? Tem que ter uma coerência. Por exemplo, você me perguntou o que é ter lógica e o que é não ter lógica. Né, cara, é algo muito intuitivo, velho. Porque as pessoas, às vezes, elas acham, pô, velho, como é que eu sei se o que eu penso tem lógica ou se não tem lógica? É só você usar um pouco sua razão. Né? Por exemplo, se eu falar assim, cara, vamos supor, é, se, se eu se a lâmpada ligou, eu vou no interruptor, né, ligar a lâmpada. Se a lâmpada ligou, então há energia elétrica. Quer dizer isso? Que haver energia é necessário para ela ligar. Isso é algo intuitivo. Se a lâmpada ligou, então tem que haver energia. Né? É algo bem intuitivo. Mas isso aí, cara, é intuitivo, não é formal. Mas o que diz formal? Que para se eu tenho algo antes, o que vem depois é consequência. Se a lâmpada ligou, então é energia. Então, se não há energia, Não há lâmpada. exatamente, a lâmpada não liga. Cara, isso é muito, assim, é algo formal que tem assim, ó, se A, se A, então B. Não é isso? É uma afirmação. Se a Aham. lâmpada ligou, que é o A, então há energia. Se A, então B. Logicamente, isso equivale a se não B, então não há. Aí o cara fala assim, aí o cara pensa assim, pô, meu pensamento tem lógica? Olhe a regrinha lá. Se A, então B, equivale a se não B, se eu negar a última, eu nego a primeira. Se ele viu lá no raciocínio, viu lá no livro de lógica, que o que ele falou segue essa regrinha, tem coerência. Mas, cara, isso não é arbitrário, velho. Isso não é arbitrário. Não é arbitrário. O ser humano sabe disso no seu íntimo. Platão, ele dizia já que muitos dos seus alunos, eles já vinham, esse argumento meio metafísico, né? Eles já vinham com conhecimento já abstrato dentro de si. Ele só mostrava o aluno, ele só induzia o aluno a pôr para fora a verdade. Né? O aluno já tinha a verdade em si. Entendeu? É o mundo das verdades, né? Onde o nosso espírito só recupera as memórias, né? É algo Exatamente. E bem. eu sou um cara apolêmico. Eu sou um cara que eu concordo com Platão. Eu, particularmente, concordo com Platão, porque eu dou aula em matemática pensando assim e dá certo, cara. Cara, ninguém tem a verdade está em cada um de nós, eu creio nisso. Então, observe, se a lâmpada ligou, então é energia. Se, não- peraí,
Se não é energia, a lâmpada não liga. Cara, isso é óbvio, cara. Se é necessário haver energia, quando falta o necessário, aquilo não acontece. É que nem, por exemplo, para eu viver, eu tenho que me alimentar. Se eu não me alimento, eu não vivo, cara. Porque é uma necessidade básica. Se alimentar é uma necessidade, não é isso? Então, quando falta o necessário, pô, velho, não ocorre o básico. Então, o necessário não pode faltar. Então, é uma noção lógica formal? É. Só que ela está no nosso íntimo. Todo mundo concorda com isso, cara. Se você parar pra pensar com calma, a verdade está na gente, velho. Então, se você tem que ter muita. Pra saber se você está sendo lógico, qual a ideia? Estude lógica, formal. Lê alguns livros de lógica. Tem até um book chamado um livro laranja que é de. Acho que o nome do cara, o autor é Edgar de Alencar, que é lógica alguma coisa. Depois eu mostro o seu livro. Leia a parte formal, mas também reflita sobre o que está lendo. Porque você vai saber, você vai ver, pô, faz sentido. Faz sentido. E você vai ter mais segurança ao argumentar e vai ter menos receio de falar uma besteira. Entendeu? É. Eu acho que a ação faz o campeão, então o importante é você agir na fala, mas faça com segurança, pelo menos da estrutura da sua argumentação. Exato. A ideia é você ser um pouco seco. Isso é isso. Portanto, isso é aquilo. Porque se você ficar muito arrodeando, cara, qual o risco de você entrar no campo das emoções, ser muito emotivo e falar uma besteira? Então seja muito direto, sujeito e predicado. Isso é isso. Portanto, isso e é muito mais seguro. Exatamente, exatamente. E é interessante que você falou de livro, você escreveu um livro, não foi? Escrevi sobre lógica para que as pessoas façam isso, para que elas possam aprender o formal e também analisar no dia a dia, que chama-se. Tá na Amazon o livro, tá na Amazon, que é o e-book Lógica Sem Dúvidas. Tá na Amazon, muito bom meu livro. Quem quiser ler, tá na Amazon. Lógica Sem Dúvidas. Que bacana! E aí, me conta um pouco mais como foi o desenvolvimento do livro, o que que você se inspirou para escrever o livro e qual a demanda que você quis resolver com ele. Cara, a demanda que eu quis resolver foi o seguinte: que as pessoas estavam muito assim, tentando decorar fórmulas para concurso público, decorar as formas, buscar macetes. Cara, macete ajuda, velho. Mas tem que ser consciente do que tá fazendo. Compreender o porquê daquela forma, né? Que a forma é só forma. A máquina, as IAs, né? As inteligências artificiais, elas compreendem a forma. Só que o ser humano deve compreender, além disso, compreender o sentido daquilo. Então a forma é importante. Ela que diz se aquilo está sendo coerente ou não. É a forma que diz isso. Mas tem que ter o porquê daquilo, cara. O porquê aquilo é verdade. Então, no meu livro, até o quê? Eu trago um contexto do dia a dia para que as pessoas vejam a forma no seu dia a dia e compreendam melhor, não apenas decorem. Então, inclusive, um cara que fez concurso da PF, né, Polícia Federal, ele leu meu livro, me deu feedback depois, ele me procurou no WhatsApp e falou que o livro é muito bom, que ajudou ele a compreender aquele conteúdo, não só o macete. Eu trago sim a parte de macete, trago nesse livro, mas a demanda que eu trago é que as pessoas de fato compreendam o que estão estudando e que elas aprendam mais fácil. Acho que tipo, ajuda, mas você compreender aquilo, você nunca mais esquece. Então esse foi o meu objetivo com isso. E também quem não faz concurso público, quem quiser atuar na área de qualquer outra área e queira aprender mais sobre o pensamento lógico, eu trouxe o quê? Algo em um contexto, não só na parte formal, não só na parte de mostrar a fórmula, não. Mostrar um contexto para que você entenda. Por exemplo, ao ler o jornal, você compreenda o contexto melhor, né, do argumento lógico. Você vai a uma missa, vai a um culto, você compreender se o pastor está sendo falacioso, como o seu padre sendo falacioso, ou político sendo falacioso, né? Então você compreender no contexto, cara. Né? No contexto da coisa, não só na parte de decorar. Essa foi a minha ideia com esse livro. Top demais, top demais. E, bom, só tenho a agradecer pela sua presença na live. Acho que o público que assistiu teve uma ampla compreensão sobre lógica, a importância da lógica, como se constrói um argumento lógico, e acho que estão prontos para começar a aplicar a partir de agora nas suas vidas. Pouquinho. Cara, inclusive, é outra Realmente, coisa assim.
Outra coisa interessante, Lucas, é que, cara, eu sou um cara que aprende lógica observando o mundo. Porque, assim, na faculdade eu tive a parte formal. Só que eu, tudo que via no mundo, frases, eu pegava isso e botava no campo lógico. Inclusive, eu usei exemplo disso no meu livro. Por exemplo, você quando liga com a pessoa, liga para alguém, né, que fala assim, que ela não tá... O telefone que você ligou tá desligado ou, o quê? Fora de área. Quer dizer o quê? Que para ele funcionar, deve estar ligado e na área. Dá. Ligado e na área. Se falta uma coisa desligado ou fora de área, ele não funciona. Então, isso me ajudou a explicar a lei de Morgan, que fala A e B, uma coisa e outra. Como é que eu nego isso? Ou não uma coisa, ou não outra. Então, tá ligado e na área. O que é o contrário disso? Desligado, neguei ligado ou fora de área. Por isso que o cara, quando liga para você, liga para alguém, não pode atender, cara, porque ocorreu uma coisa ou outra. Tem que estar ligado na área. Bem interessante. Bom, professor, acho que a gente deu um tempo legal de live, bastante pessoa assistiu. Sugiro que você deixe a live gravada no seu perfil para a gente estar compartilhando ali com o pessoal do grupo. Você E gravou ela não? Gravou a live? a live ela fica gravada. Assim que a gente desligar, eu vou te ensinar como subir ela no seu feed, tranquilo? Sim, eu quero agradecer a Lucas pela oportunidade de estar aqui com vocês aqui, passando um pouco do meu conhecimento e é uma alegria. Sempre que puder, eu estou à disposição para ter meu WhatsApp, vocês têm meu Instagram aí à vontade, podem me seguir. E é isso aí, galera. Muito obrigado por tudo, Lucas. Deus te abençoe de sempre. Você também. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.